vocês estão? Espero que estejam bem. Nós estamos aqui para mais uma aula. Eu sou a professora Ângela e hoje a gente vai falar sobre uma outra temática importante que tem a ver com o nosso cotidiano, mas a gente também vai ver algumas curiosidades sobre outros lugares. O tópico, o conteúdo sobre o qual nós conversaremos hoje diz respeito a escolas, matérias escolares e algumas curiosidades. Se a gente pensar em relação a escolas, obviamente nós temos todo um sistema educacional que organiza, que é responsável pelo que acontece nas nossas escolas. Isso varia conforme a especificidade de cada país e, obviamente, de cada estado, de cada cidade, em relação à sua estrutura, carga horária, período, uso de uniforme, alimentação, enfim, a gente tem diversos sistemas educacionais que, de certa forma, normatizam, especificam o que acontece, como acontece em relação a tudo que diz respeito à escola, à educação, aos professores, à equipe pedagógico-administrativo, a todos os trabalhadores da escola e, obviamente, aos estudantes, que são, de certa forma, a maior preocupação do sistema educacional de cada país. Por quê? Porque qual que é o objetivo de uma escola? Ter um aprendizado de qualidade. É fazer com que as pessoas sejam cidadãos que sejam corresponsáveis pela sua vida e por um mundo melhor, entendendo, interagindo, participando e tendo consciência do seu papel como cidadão. Então, o que a gente vai falar em relação a isso? São diversas as temáticas que a gente vai falar sobre o sistema educacional, mas, como eu estava dizendo, essas organizações acontecem de acordo com a legislação de cada país. Se a gente pensar, por exemplo, há escolas públicas, há escolas particulares, há escolas públicas municipais, há escolas públicas estaduais, há escolas públicas, universidades públicas federais, enfim, tudo isso vai sendo organizado de acordo com os sistemas educacionais. Então, se a gente pensar, existem normativas que devem ser seguidas pensando nessa melhor organização e na qualidade de educação de um país. Então, de certa forma, se eu tiver que dar uma definição, uma explicação bem assertiva sobre o sistema educacional de um país, de uma cidade, é o que está definido aqui nesse slide. Acompanhe a leitura comigo. Sistema educacional é o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação. Ele desenvolve-se através de um conjunto organizado de estruturas e de ações diversificadas, sob a responsabilidade de diferentes instituições e entidades, públicas e privadas. Então, se a gente pensar, a gente está na escola, qual que é o horário que começa a nossa aula? Qual que é o horário que é o intervalo? Qual é o horário de término da aula? Quais são as disciplinas que nós estudamos? Enfim, tudo isso precisa de uma organização. Não existe, obviamente, a possibilidade de ser uma escolha aleatória, cada escola fazer do seu jeito. Não, precisam ter normativas para garantir a qualidade. Se a gente pensar, então, em relação à rotina escolar que a gente encontra em todas as escolas. Se a gente pensar em relação a essa rotina, a gente vai ver que existem muitos exemplos que podem ser trabalhados. Por exemplo, se a gente pensar em relação ao horário que começam as aulas. Aqui em Curitiba, por exemplo, tem escolas que começam a aula às 7h10, outras começam às 7h15, algumas 7h30, enfim, isso pode variar. Os lanches ou as refeições que são ofertadas, quais são os espaços utilizados, o mobiliário apresentado em cada escola, o número de estudantes por turma ou por ano, ou enfim, de acordo com o tamanho da escola. E também o que é feito em sala de aula, as atividades, participação, comportamento. Obviamente, os professores têm que um currículo que tem que ser trabalhado de acordo com o ano escolar em que o estudante está. A gente tem que pensar quais são os conteúdos que existem nesse currículo, por que eles são pensados de tal maneira. Isso é tudo responsabilidade, de certa forma, de um sistema que organiza isso pensando no melhor para o estudante. Até aqui tudo bem? Entenderam o que é essa rotina escolar e o papel do sistema educacional de um país, de um estado, de uma cidade em relação a toda essa organização? Como eu falei no início, a gente vai trazer também algumas curiosidades. Por exemplo, a gente vai lá
para a Ásia, para o outro lado do mundo, trazer algumas curiosidades a respeito do Japão, por exemplo. O que acontece lá no Japão? Vocês estão vendo nessa imagem algumas alunas, algumas estudantes japonesas que estão ali olhando uma junto da outra. Se a gente pensar em relação ao país, o Japão é bem conhecido por seus hábitos extremamente, pela sua população ser extremamente educada e com hábitos exemplares. Obviamente, isso existe em todos os lugares do mundo. Mas esses comportamentos se justificam pela cultura do país, que é voltada para a construção do caráter da criança antes mesmo do processo educacional. Ou seja, tem toda uma questão cultural, tradicional, milenar, muito forte no Japão. Então, se a gente pensar, o Japão é uma sociedade que tem toda uma questão de aspectos modernos, muito modernos se comparados com outros países, mas também tem toda uma questão de cultura, de tradição, que eles tentam manter e ensinar para as novas gerações. Então isso vai passando de geração para geração. Se a gente está falando em relação a escolas, tem algumas peculiaridades, algumas coisas específicas sobre o Japão. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo, a gente vê alguns estudantes no Japão que estão fazendo a limpeza dos vidros da escola. Por que acontece isso? Lá é uma questão de tradição, de rotina. Os próprios estudantes responsabilizam-se pela limpeza da escola, eles vão se revezando nas tarefas que existem. Então é um trabalho feito em grupo, que eles têm um zelo muito grande pelo ambiente. Então, por exemplo, ao término da aula, eles já sabem, tais alunos vão ser responsáveis por varrer a escola, outros para limpar as carteiras, outros para limpar banheiro, outros para limpar o vidro, enfim. Então eles têm toda uma questão de cuidado em relação ao ambiente em que estudam. A gente vai assistir a um vídeo que mostra um pouquinho da realidade de uma escola no Japão. Acompanhe comigo. Over a year, they really gone down. They almost closed down the school, but now the children are coming up. So now, what I like about them is they integrate the parents, children, teachers, and the schools very well. All societies are involved to raise the children, and also management and leadership of the school is wonderful. So all these things really boil down to me that at the end, a village is required to raise a child. And of course, I cannot forget the young leadership here. Our king keeps on insisting that to be a strong nation, we need a strong youth. And in order to make a strong youth, we need a strong and quality education. I see the education for sustainable development in true essence is the youth. Myself included, the younger generation can take what was created before from the older generations and kind of organize it within ourselves, add our own flares, add the modern taste to it, and we can kind of create our own lifestyles here in Omori, in this small town of Omori. Most important thing to sustain anything, number one, I learned is the local leadership. Number two, how the young leaders really participate in reviving anything else. In other words, young leadership is also equally important. Number third, of course, it goes without saying that government must provide a basic facilities like roads, electricity, and also now these days water, and of course internet. Fourth thing, business communities participation in community development. What I learned here was that
we don't need to keep building new and new things. It's that being able to maintain the tradition and the lifestyle here is what happiness is. We feel a lot of happiness for maintaining our history and our traditions here, but then we do include it in our daily lives, and I think that that's what everybody feels very accomplished, and that's why they feel fulfilled here. And so that's what we're doing, and that's what we hope to continue doing into the future, into the next generation, and that's what I feel as though it's going to create the new meaning of what happiness is. And this is why Omori is a really good example of that new value and that new meaning of happiness for not just simply Japan, but I think also for the whole entire world. Not only me, all of us thought that this village were left out after extracting all the silvers. But then after arriving here, meeting all the wonderful people, wonderful communities, I learned that I'm not only looking at this village as an abundant silver mine, but I see gold and diamond mine that we have created here in Omori. Interessante esse vídeo, né? Esse vídeo mostra um pouquinho de um trabalho que está acontecendo na cidade de Omori, no Japão, em relação ao desenvolvimento sustentável, pensando em relação a orientar, a educar essas crianças, pensando em um futuro mais sustentável para todas as gerações. Então, desde criança, eles começam em todo um processo abordando essa temática, trazendo coisas, mudanças de hábitos no seu próprio cotidiano e, ao mesmo tempo, ensinando a importância do porquê é necessário ter algumas determinadas ações, pensando em um futuro melhor para nós e para, de certa forma, toda a população. A gente sabe que aquilo que muitas vezes a gente age localmente, mas o efeito daquilo é de uma maneira global. E essa questão, essa preocupação com o desenvolvimento sustentável está há algumas décadas ficando cada vez mais importante. Por quê? Porque muitos de nós não mudaram os seus hábitos. Então, se a gente persiste em manter alguns hábitos que, de certa forma, são prejudiciais para a nossa própria vida, obviamente isso tem um preço caro. Então, a gente tem que pensar no hoje, mudar nossas ações no hoje, pensando na melhoria da nossa qualidade de vida que a gente vê no nosso cotidiano e também pensando em relação ao futuro, porque com uma população cada vez maior, não é possível mantermos os mesmos hábitos e cada vez com uma intensidade maior. A gente tem que mudar alguma coisa pensando na sustentabilidade da nossa vida e do nosso planeta. Ok? Agora a gente vai para um outro país. Vocês já ouviram falar em um país chamado Finlândia? Finlândia é um país que fica lá na Europa. E o sistema educacional da Finlândia é classificado como um dos melhores do mundo. Tem algumas coisas que eles fazem para isso. Por exemplo, nessa imagem vocês conseguem ver as crianças caminhando ao ar livre. Então, muitas das aulas na Finlândia, eles mostram a importância do contato com a natureza. Então, as crianças muitas vezes passam um grande período de tempo explorando e brincando do lado de fora da sala, que oferece aprendizados tão importantes quando que são dados em sala, ou seja, eles vêm na prática. Se eles estão estudando sobre alguma coisa em relação ao meio ambiente, em relação a animais, em relação ao ar, em relação a alguns processos da natureza, em relação a matemática, dimensões, em relação à língua, enfim, todas as áreas conseguem ser exploradas de uma maneira muito mais interessante ao ar livre. Então eles fazem essas caminhadas, pesquisas em campo, enfim, eles saem do ambiente da sala de aula para essas explorações e estudos. Interessante, né? Continuando a falar sobre algumas curiosidades relacionadas a outros países, só para a gente perceber, a gente tem dentro da nossa própria cidade inúmeras diferenças. Se a gente pensar em um país continental, da dimensão que o Brasil tem, obviamente as diferenças são inúmeras. Quem sabe a gente nem de certa forma consiga entender algumas coisas que acontecem numa cidade, num estado tão distante do nosso. A gente aqui está em Curitiba, estado do Paraná. Vocês já imaginaram em relação à grandeza do Brasil, as diferenças que a gente tem em relação à cultura, em relação ao clima, em relação à colonização, em relação a aspectos culturais diversos, o que existe de diferente em relação ao sistema educacional
enfim, dentro do nosso país a gente consegue perceber isso. E aqui eu estou trazendo algumas curiosidades, algumas diferenças, algumas informações em relação a outros países. Agora, depois da Finlândia, a gente vai lá para Singapura. Você já ouviu falar em relação a Singapura? Singapura é um país que fica na Ásia. E lá acredita-se que a tecnologia, lógico que a gente sabe que não é somente lá, são inúmeros os países que acreditam e investem em tecnologia, porque acreditam que ela tem um papel essencial para melhorar as escolas e também as oportunidades de acesso à informação. Se a gente pensar os investimentos em práticas escolares que têm toda uma preocupação tecnológica, isso traz inúmeros benefícios. Por exemplo, se a gente consegue ver nessa imagem que as pessoas todas estão com o computador. Se a gente pensar em relação às plataformas digitais, se o professor está dando uma determinada aula, tem alguns programas, tem pesquisas na internet que mostram exatamente de maneira bem detalhada informações que não importa o que fosse feito em relação a uma imagem em um livro ou que o professor descrevesse, eles conseguem trazer com dados muito mais acurados, com materiais didáticos que mostram de uma maneira muito mais acessível, detalhada, para que os estudantes consigam entender melhor. Então, por isso tem toda essa questão de investimento em tecnologia. Aqui em Curitiba também a gente tem uma preocupação grande de investir cada vez mais em tecnologia, pensando em relação, a gente tem tanto material riquíssimo de acesso disponível na internet, ou mesmo em relação a programas, aplicativos, que nos auxiliam a entender determinados conteúdos. Tudo bem até aqui? Agora a gente vai para outro país, a gente vai lá para a Alemanha. Em relação à Alemanha, eu acho que é importante a gente falar que lá tem uma questão bem detalhada. É proibido, da mesma maneira que acontece em diversos outros países, os pais darem aula aos seus filhos, ou seja, homeschooling, ter a questão de aula em casa. Então isso é proibido por lei, a criança tem que estudar na escola. Em geral, as crianças começam a escola com 6 anos de idade e as escolas públicas têm um alto nível de educação e estão isentas de taxas na Alemanha. Ou seja, a gente sabe que em alguns países há escolas que são particulares, ou seja, as pessoas têm que pagar para estudar. Em outros, as escolas são 100% públicas, ou seja, não existe escola particular, as pessoas não têm que pagar. Então, o nível é todas iguais, é todo igual e é bancado, é sustentado, de certa forma o sistema é gerido pela questão de governo. Em outras escolas, em outros locais, a gente tem as escolas tanto públicas quanto particulares, que daí variam conforme a lei, mas de certa forma também as particulares têm toda uma questão de legislação a ser seguida, ou seja, tem todo um sistema educacional para que elas funcionem. Vamos lá agora, falando um pouquinho em relação ao ano letivo. O que quer dizer letivo? Letivo é o período em que se tem aula. Então, no Brasil, se a gente pensar, por exemplo, por lei, as escolas têm que ofertar 200 dias letivos por ano. Ou seja, quantos dias tem um ano? 365 ou 366. Desses, 200 dias tem que ser de aula. Isso é uma lei federal. Se a gente pensar em relação às estações do ano, como assim em relação às estações do ano? A gente sabe, vocês já estudaram em relação às estações do ano, as datas de início e de término de cada estação, e a gente sabe de toda a questão do sol, de temperatura, de frio, de férias, tudo isso é influenciado pela questão das estações do ano. Se a gente pensar, por exemplo, aonde está localizado o nosso país? O Brasil está localizado, se a gente falar em relação a hemisfério, o Brasil está no norte ou está no hemisfério sul? Isso faz toda uma diferença. Se a gente pensar, as nossas férias de verão, será que são as mesmas, são na mesma época do que em outras localidades? Isso varia conforme o local que o país está. Então, se a gente pensar, o Brasil está localizado no hemisfério sul. E o que isso indica pra gente? Que o verão acontece entre o fim e o começo do ano, ou seja, chega novembro, começa a esquentar cada vez mais. Dezembro, janeiro, fevereiro são os meses mais quentes do ano, quando a gente está aqui no hemisfério sul. Por essa questão, as férias escolares maiores são durante esse período, são durante o período de verão, que é por toda uma questão de logística,
acontece no mundo todo. Por exemplo, para quem está no hemisfério norte, se a gente pensar em relação a isso, as férias de verão são em meses diferentes do nosso. Por quê? Pela questão das estações do ano, a gente tem que pensar quando que é o verão para os países que se localizam no hemisfério norte. São em meses diferentes do nosso, ou seja, lá por maio começa a esquentar, em junho geralmente começam as férias de verão, em julho eles estão em férias e em agosto retornam às aulas. Então, se aqui a gente tem, quando eu falo aqui no Brasil, geralmente as nossas férias, nosso maior período de férias durante o ano é durante o mês de janeiro. A gente geralmente tem o mês de janeiro inteiro em férias. Já em países que se localizam no hemisfério norte, as férias de verão deles acontecem no mês de junho e julho. Então, é o período em que eles têm férias, exatamente por toda essa questão de localização dos hemisférios que devido às estações do ano, ok? Então, se a gente pensar, por exemplo, se a gente viaja durante o mês de janeiro, se você viajar para um país do norte, eles estão o quê? No auge do inverno e as crianças geralmente estão em aula. Da mesma maneira que se eles viajarem para o nosso país durante os meses de, sei lá, junho, a gente vai estar em aula e eles vão estar aproveitando as férias de verão deles. Então, obviamente, tem toda essa questão. E daí os dias, obviamente, que começam, terminam as aulas, isso varia. Para nós, geralmente, lá por fevereiro é o início do ano letivo. Para quem estuda no hemisfério norte, varia, mas geralmente em meados de agosto é o início do ano letivo deles. Interessante, né? Continuando um pouquinho, se a gente pensar em relação à questão de carga horária na aula, como é que a gente sabe quantas horas que a gente estuda por dia? Quem decide isso? Lembra que eu falei em relação ao sistema educacional? Então a gente tem que pensar. No Brasil, geralmente as escolas têm no mínimo 4 horas aula por dia. No Reino Unido, por exemplo, Reino Unido é Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales, enfim, em média varia também conforme a cidade, conforme a região. Mas na média as aulas geralmente começam um pouco mais tarde, às 9 da manhã, e vão até em média às 3h15 da tarde. Nos Estados Unidos começa às 8h30 da manhã e vão até às 3h30. E daí as crianças podem ter aulas extras de algum esporte ou de alguma outra questão que eles podem optar, aulas de culinária, de arte, teatro, enfim, varia. Na Coreia do Sul, das 8 às 16. Se a gente pensar em relação aqui a Curitiba, a gente tem escolas que funcionam somente no período matutino, ou seja, da manhã. Outras têm aula somente no período da tarde. E a gente tem também escolas integrais, que as crianças chegam de manhã na escola, almoçam na escola, tem os lanches na escola e só saem no final da tarde. Enfim, isso varia, mas tem toda uma organização também para que a escola tenha esses horários de aula. E agora mudando um pouquinho de assunto, mas obviamente com a mesma temática de escola, na sua escola existe o uso de uniforme? Você tem uniforme? Usa, não usa? Você acha importante? Enfim, cada um pode ter a sua opinião. Se a gente pensar, tem toda uma história do porquê do uso de uniforme e por que algumas escolas obrigam o uso, em outras escolas é opcional, por que algumas pessoas consideram bem importante e outras não. Mas se a gente pensar em relação à origem do uso do uniforme escolar, a origem aí diz respeito à questão das escolas do Exército. Ou seja, se a gente pensar, uma das primeiras instituições a adotar uma vestimenta única, ou seja, um uniforme para todos os seus militares. Se a gente pensar também em relação a... Tem muitas pessoas que acham que isso fica muito mais facilitado o uso do uniforme. Pela questão, daí de certa forma, as pessoas ficam, de certa forma, com o mesmo padrão. Senão a gente tem pessoas que vão ter estilos tão diferentes de roupa em relação a preço, em relação a custo, em relação a tecidos, enfim, tem toda uma questão de igualdade em relação ao uso do uniforme. Se a gente pensar também a questão do uniforme no período entre as décadas de 40 e 70, ou seja, há 90 anos, quase 90 anos atrás, 80 anos atrás, a gente tinha toda uma outra questão do uso de uniforme, do estilo do uniforme utilizado. Era, de certa forma, uma coisa, até mesmo aqui no Brasil, um uniforme muito mais social do que hoje em dia, que se pensa em relação à praticidade. Se a gente pensar em relação a isso,
muitas vezes utilizar o uniforme de uma determinada instituição, geralmente uma instituição conceituada, era um símbolo de aceitação social, ou seja, os estudantes e os pais dos estudantes obviamente demonstravam muito orgulho quando a criança, o adolescente ou mesmo adulto era aceito em uma determinada instituição e recebia o seu uniforme escolar ou uniforme da sua universidade. Por quê? Porque sabiam da dificuldade que era e da importância que tinha estar estudando em determinado local. Então, se a gente pensar, a sua origem foi em relação ao exército e, de certa forma, tendo uma questão de igualdade, de estarem todos com o mesmo tipo de roupa, que tem alguns lugares que tem uma formalidade muito grande, ou seja, de calça social, de gravata, às vezes essa gravata é tanto para meninos quanto para meninas, e outros lugares de uma maneira mais confortável. E é o que a gente vai ver agora. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens de uniformes de escolas ao redor do mundo. Como eu sempre digo, obviamente aqui são de algumas escolas específicas. Isso varia conforme a instituição escolar, ok? Começando, por exemplo, essa primeira imagem mostra o uniforme, alguns adolescentes, algumas crianças, alguns adultos utilizando o uniforme nos Estados Unidos. Então a gente está vendo, por exemplo, os meninos de certa forma com uma calça social, camiseta, as meninas com essa saia e camiseta. Ali no meio, provavelmente um professor ou diretor da escola. Indo para outro local, aqui a gente vê algumas crianças e uma adolescente indo para a escola na África do Sul. As crianças também com uma calça social, camisa social, um blusão e a menina com uma saia e uma camisa. Na Índia, aqui a gente está vendo o estilo do uniforme utilizado em uma das escolas na Índia. E a gente está vendo ali nessa imagem um dos meninos com gravata e algumas meninas também utilizando gravata. Obviamente a gente tem a questão ali do tipo de roupa típica, alguns com calça, as meninas com saia, enfim, com toda uma questão que varia conforme a região que eles estão. O Japão, que a gente está vendo 4 meninas com aquela saia plissada longa, de certa forma, e aquela blusa com todo aquele corte especial que varia conforme a região. No próximo slide a gente vê 3 uniformes diferentes de cidades localizadas no México. Então a gente vê a questão de cores, de estilo, varia bastante. Em um deles os meninos de gravata, em outros a gente vê as meninas, enfim. E os meninos sem gravata, essa questão de escolha, se vai ter gravata, se não vai, varia conforme a instituição. A gente está vendo agora uma questão de uniforme no Irã. Irã tem toda uma questão religiosa, então que as meninas têm que cobrir o seu cabelo e o seu pescoço. Isso varia conforme a região também, mas enfim, uma parte importante do uniforme delas é ter, de certa forma, isso daí. Tem outras regiões também que às vezes a criança tem que cobrir, de certa forma, o próprio rosto, enfim, isso vai variar bastante. Esses são só alguns exemplos de uniformes escolares ao redor do mundo. Como eu disse para vocês, são muitos os exemplos. Se eu pensar em Curitiba, sei lá, eu poderia trazer, acho que, centenas de exemplos, pensando em escolas públicas, municipais, estaduais e também as particulares. Mas preste atenção em relação a isso, como é fácil você estar na rua e identificar. Ah, aquela menina estuda em tal escola. Enfim, isso às vezes é um sinal de importância e até de segurança para a pessoa. Até aqui tudo bem? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa temática relacionada à língua inglesa? A gente vai falar brevemente aqui sobre algumas palavras de acordo com o contexto em que são utilizadas. A gente começa, por exemplo, falando sobre a questão do school schedules. School schedules. Há outras maneiras de se pronunciar, por exemplo, schedule pode ser pronunciado schedule, dependendo do local onde você está no mundo. O que quer dizer isso? É a questão dos nossos horários escolares. Se a gente pensar, por exemplo, em relação à elementary school, ou seja, os anos iniciais, aqui estão algumas disciplinas. Eu vou falar e eu vou dar um tempinho para vocês repetirem. Quem quiser repetir em voz alta, ótimo. Quem não quiser, mentalmente, repita comigo para a gente pensar como que são essas disciplinas. Então vamos lá. English, English, History, History, Geography, Geography, Mathematics, Mathematics. Ali surgiu agora 2 formas também abreviadas de matemática. Pode ser Math ou
Maths, de acordo com o local onde você está. Physical Education e Science. Chamo a atenção de vocês para um detalhe bem importante, que eu não coloquei aqui, mas não preciso traduzir, né? Eu tenho certeza que vocês entenderam bem o que quer dizer cada uma delas. Geralmente, Physical Education, as pessoas não vão falar, oh, I have a Physical Education class. As pessoas vão se referir a essa disciplina em relação a PE. Physical Education. Oh, I have PE class now. Physical Education class. Então, eles geralmente usam a palavra abreviada. Igual, por exemplo, aqui a gente usa Educação Física, muitas vezes por escrito EF. Lá eles usam o P e o E, ou seja, I have a PE class. Se a gente pensar um pouquinho em relação a anos finais, saindo um pouquinho do nível básico, então a secondary school, vamos ver como é que a gente fala, aqui a gente aumenta um pouquinho o número de disciplinas. Então, science, pode ser biology, chemistry, physics. Science, biology, chemistry and physics. Mathematics, que a gente já viu, math ou maths. English, que diz respeito a oral languages, humanities, literature and composition, a parte escrita. E social science, history, geography and economics. Tenho certeza que foi possível entender tudo, né? Se a gente pensar em relação a isso, eu tenho uma atividade para vocês agora. A gente vai parar um pouquinho e aqui a gente tem, por exemplo, um cronograma aqui de segunda a sexta-feira, que é obviamente numa semana, geralmente a gente tem aula de segunda a sexta-feira. Eu vou dar um minutinho para vocês pensarem em relação às disciplinas que vocês têm durante a semana. A gente viu alguns termos delas, como que são em língua inglesa, e eu vou querer que vocês preencham isso de acordo com o horário real das aulas de vocês. A gente vê aí que tem 5 aulas por dia, geralmente o número de aulas que as escolas dos anos finais têm aqui na cidade de Curitiba, pelo menos as escolas municipais. Então, eu pedi para que vocês pensem em relação quais aulas que vocês têm todos os dias e escrevam o horário real das aulas de vocês. Para que vocês façam isso, obviamente, vocês vão ter que fazer um quadro com os dias da semana, relembrando, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Repetindo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. E para auxiliar um pouquinho vocês, como eu disse, são 5 aulas por dia, de segunda a sexta, eu vou deixar na tela um pouquinho uma coisa que eu já mostrei para vocês. Aqui, as disciplinas para vocês montarem a grade horária de acordo com a semana de vocês, de segunda a sexta. Vou dar uns minutinhos para isso.
Deixei nessa tela para que vocês pudessem relembrar algumas das disciplinas e voltando aqui para o nosso cronograma, para o nosso horário escolar. Eu montei aqui de uma maneira, obviamente, que eu acho que pode ser possível para muitas das escolas municipais, de acordo com o número de aulas de cada disciplina para cada semana. Obviamente, isso varia conforme a escola. Mas, por exemplo, vamos vendo as disciplinas aqui da escola que eu visitei. Da escola que eu visitei era essa carga horária, por isso que eu trouxe para vocês. Vamos lá. A gente tem Math. Math. Lembra? Math, Maths ou Mathematics. Eles têm 5 aulas de matemática por semana. Geography. Geography. PE, Physical Education. PE, Physical Education. Art, 2 classes a week. Art. Portuguese, students have 5 classes a week, 5 aulas por semana. Science, 3 classes a week. History, 3 classes a week. And English, 2 classes a week. Conseguiram organizar? De certa forma fez sentido isso para vocês? Esse é o número de aulas que vocês têm por semana nos anos finais. Se a gente pensar em relação a isso, a organização, a disposição das disciplinas que varia conforme a escola. Aqui uma das escolas segue mais ou menos esse exemplo. E eu tenho uma pergunta para vocês. What's your favorite school subject? What's your favorite school subject? Ou seja, tua disciplina favorita. It is, ou my favorite school subject is, se eu passar em relação a mim, eu responderia, it's literature, or my favorite school subject is literature. Voltando para você, então se alguém perguntar, what's your favorite school subject? What is your favorite school subject? Angela's, ou seja, my favorite school subject is literature, is English, it is Portuguese. Eu gostava de tanta coisa, history, geography. Não gostava muito de matemática. Por quê? Porque eu tinha dificuldade, entendeu? Não é que eu não gostasse, é que eu tinha maior dificuldade. E para você, what's your favorite school subject? Você vai responder, my favorite school subject is, ou it is, e daí vai direto. Geography, math, it's science, it is art, it is PE, physical education, enfim. Aqui é uma resposta pessoal. Até aqui tudo bem? Vamos para mais uma atividade? Agora essa próxima atividade é em relação a algumas informações que eu trouxe para vocês durante a aula para ver se vocês lembram. Nem vou dar tempo, é só fazer a pergunta e daí a gente já responde se é verdadeiro ou falso. Vamos lá para a primeira? Eu falei em relação à Finlândia. O que eu falei em relação à Finlândia? Que na Finlândia as crianças passam um grande período de tempo explorando e brincando do lado de fora da sala. True or false? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Segundo, o verão acontece justamente entre o fim e o começo do ano. É por isso que as férias escolares maiores são durante esse período. Quando que o verão acontece entre o fim e o começo do ano? Sei lá, vamos pensar dezembro, janeiro, no hemisfério norte e hemisfério sul? Hemisfério sul. Se a gente pensar, o Brasil está no hemisfério sul e é bem o período onde as nossas férias acontecem. Próxima. As crianças americanas começam a escola primária, que é comumente chamada de high school ou elementary school. Elementary school, certo? High school seria o equivalente ao nosso ensino médio. Elementary school. Próximo, que é o que a gente fez até já um exercício. Geography, science, literature are school subjects or school supplies. Geography, science, literature, math, science, que mais? Tem a disciplina que a gente está falando agora. English, Portuguese, PE, Physical Education, etc. They are school subjects. School subjects. Conseguiram acertar? Conseguiram lembrar? Eu espero que tenham conseguido lembrar, porque foram algumas informações trazidas durante essa aula. E a gente vai agora para a nossa última atividade. Aqui é mais uma atividade que, de certa forma,
para reflexão. Se a gente pensar, final dos anos finais, a gente de certa forma tem os anos finais para estudar bastante, daí a gente começa o ensino médio, então tem gente que está sexto ano, sétimo, oitavo, nono e mais o ensino médio. Quem está no nono ano tem os 3 anos do ensino médio para pensar em relação ao que estudar numa universidade. E eu sei que essa é uma dúvida muito grande. Às vezes a gente chega na hora de fazer a inscrição para o vestibular e a gente tem dúvida em relação a 1, 2, 3 áreas e às vezes 3 áreas distintas. Mas a gente tem que pensar em relação a quais são aquelas disciplinas, aquelas áreas que mais chamam a nossa atenção, que a gente tem mais facilidade e que a gente gosta mais. Porque se a gente pensar em relação à escolha de uma profissão, tem que ser algo que você goste. Porque afinal você vai passar tantos anos trabalhando que você trabalhar com algo que você não gosta de estudar, não gosta de ler, não gosta de conversar a respeito, não faria muito sentido. Então por isso que nessa atividade eu trouxe agora algumas questões para a gente pensar em relação a áreas do conhecimento. Você já parou para pensar em relação a quais são as suas matérias favoritas? Se existe alguma área com a qual você se identifica mais? Por exemplo, a gente tem as ciências humanas. Tem parte a história, geografia, filosofia, sociologia e suas tecnologias. Ou a gente tem a parte de linguagens, que é a língua portuguesa, a língua inglesa, a arte, literatura, educação física, as tecnologias. A gente tem a parte de ciências da natureza, biologia, química, física e suas tecnologias. E a gente tem matemática e suas tecnologias. Por que eu trouxe esses 4 blocos? Porque se a gente pensar, a gente tem muitas provas no ensino médio, eu sei que vocês não estão no ensino médio ainda, só para trazer, que de certa forma nos auxiliam a pensar em relação a qual a profissão que a gente vai querer no futuro. Por exemplo, eu sou professora de inglês, eu adorava na escola estudar principalmente em relação a português, eu adorava, em relação a inglês, adorava. Arte, não tinha muito jeito, mas gostava de estudar. Literatura é uma das minhas grandes paixões, adoro ler. Às vezes tentava, acho que muitos adolescentes têm aquela idade de tentar escrever alguns poemas, enfim, gostava de ler biografias sobre muitos dos escritores que eu mais gostava, tentava entender o período histórico com que a obra falava, ou seja, eram áreas de interesse. Sem isso, escolhi para ser minha profissão e eu adoro. Estou há muitos anos dando aula. Então a gente tem que pensar em relação a quais são as coisas que chamam nossa atenção, as coisas que a gente gosta de ler, gosta de estudar, pensando em relação à nossa profissão futura, tá certo? Enfim, a aula de hoje era para a gente trazer algumas curiosidades sobre sistema educacional, sobre escola, trazer algumas informações, algumas disciplinas em inglês, como que a gente diz, pensar em relação a montar o nosso horário de acordo com a nossa escola, com a nossa realidade, enfim, conversar um pouquinho sobre as escolas ao redor do mundo. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau.